Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal do Instituto Bamberg de Medicina Veterinária. Eu sou Manuela Bamberg, médica veterinária, e o objetivo desse vídeo hoje é fazer uma mini aula para vocês entenderem o que é cuidados em fim de vida dos nossos animais de estimação. Neste caso aqui, vamos estar falando de cães e gatos. E nessa mini aula eu vou querer trazer para vocês alguns conceitos novos, que os cuidados paliativos é quem abarcam esses conceitos e que consegue na prática desenvolver a atuação de cuidados em fim de vida. E todos esses conceitos, eles são bagagem, eles vêm da medicina humana. Será que é possível cuidar de um animal que está em fim de vida? Eu já trago essa pergunta porque na medicina veterinária, pelo fato da eutanásia existir em legislação, ela ser autorizada, existe uma compreensão equívoca por várias camadas, e hoje nós vamos passar por um pouco dessas camadas. Existe um equívoco de entender que, se está no fim de vida, está em sofrimento, logo a eutanásia é o melhor caminho. E, na verdade, não é por aí, Ela pode ser uma possibilidade de caminho, mas não é uma regra, Então, eu até trouxe uma anotação aqui para poder seguir com vocês, um passo a passo, para ficar mais didático, porque esse vídeo, ele não tem o objetivo de ser técnico, em que somente médicos veterinários, e profissionais da área da saúde vão entender, mas sim todas as pessoas que tiverem interesse nesse assunto, principalmente os tutores, que passam, ou vão passar, ou já passaram por situações de fim de vida, com seus animais, e muitas vezes se encontraram perdidos, porque, como eu disse no início desse vídeo, é um assunto pouco discutido. Quando eu digo que todos esses conceitos são trazidos da medicina humana, porque a especialidade de cuidados paliativos em humanos já tem um chão, já tem um caminho, mas ainda assim, principalmente aqui no Brasil, é uma área muito pouco utilizada, muito pouco difundida. Então, existe cuidados em fim de vida para pessoas, mas muitas vezes esses cuidados são desproporcionais para a fase de doença que esse indivíduo está, para o que esse indivíduo realmente necessita. E na veterinária não é diferente, tá? Bom, primeira coisa, já para desmistificar talvez o que possa estar passando aí na sua mente, o que é o cuidado paliativo? A palavra paliativo, ela traz uma conotação de como se a gente estivesse tampando o sol com a peneira, empurrando para o escanteio, deixa de lado, finge que não está vendo. Vamos fazer só uma aguinha, que é isso que precisa. Na verdade, não é, a palavra paliativo, ele vem do pallium, que significa proteger, acolher. E quando estamos falando de um corpo que está muito frágil em sua situação de fim de vida, por um adoecimento, também por uma idade avançada, ou os dois, esse indivíduo, esse corpo físico, esse corpo emocional e espiritual, ele precisa desse acolhimento, desse amparo. Então é daí que vem o nome paliativo, não no sentido de não temos o que fazer, Na verdade, não existe o que fazer pela doença. Quando o indivíduo ele tem uma indicação de cuidados paliativos, muitas vezes aquela doença ela não tem um caráter curativo e ela pode estar em progressão, mas não ter recursos para aquela doença não significa que não existem recursos para o paciente, para o doente, para o indivíduo que está sofrendo. É aí que a gente precisa diferenciar a doença do doente. São duas situações muito diferentes. E o cuidado paliativo, ele deve ser indicado, então, para
todo e qualquer indivíduo que apresente uma doença que ameace a continuidade da sua vida. A gente pode pensar, no caso da veterinária, uma doença renal crônica, opa, já está no estadiamento médio, né, 2 para 3, será que já é indicativo de cuidado paliativo? Se a gente for parar para pensar na definição, né, da indicação, de quando indica-se, sim, é uma doença que ameaça a continuidade da vida desse paciente. Mas o que a gente precisa entender é que quanto mais avançado está a curva da doença, está a progressão da doença, mais necessário vai se tornar aí, né, mais necessário vai se tornar o cuidado paliativo. O que eu percebo hoje na rotina da medicina veterinária é que, assim, tem pouquíssimo contato com essa especialidade, com essa área, é que os pacientes eles são indicados quando eles estão muito nos seus últimos dias, ou às vezes até nas suas últimas horas. E aí, a gente está diante de uma dimensão de sofrimento muito grande, né, do animal, dos tutores. Então, é preciso ter esse olhar, né? No workshop Cuidados em Fim de Vida, eu vou trazer para vocês gráficos que vão mostrar mais claramente quais são as necessidades, assim, a intensidade da necessidade de cuidado paliativo, né? E a necessidade da intensidade das terapias modificadoras da doença, ou seja, aquilo que eu disse, uma quimioterapia, um tratamento mais intervencionista. Não é que essas duas situações são muitas vezes facilmente distinguíveis, muitas vezes se misturam. A gente está falando de um animal que tem comorbidades, não tem uma doença só, tem 2, 3, 4, tem uma idade avançada, tudo isso conta, né? Então nós não conseguimos encaixar em caixinhas. Aqui nesse momento ele precisa de cuidado paliativo nessa proporção, né? Não é assim, né? A biologia ela não consegue seguir um raciocínio matemático da vida. E aí, quando estamos falando de cuidados em fim de vida, e não tem como não falar de cuidados paliativos, eu preciso trazer para vocês princípios fundamentais dos cuidados paliativos, que é qualidade de vida, experiência de dignidade, controle de sintomas e naturalização da morte, do morrer. Qualidade de vida só esse termo, né, qualidade de vida, já daria assim uma outra aula ampla, cheia de percepções diferentes, porque qualidade de vida ela acaba entrando no termo mais subjetivo. Então, para mim, uma qualidade de vida pode ser assim, assado, para outra pessoa de outra forma. Mas a gente acaba adentrando em alguns termos técnicos para tentar entender e chegar o mais fidedigno possível, porque não é possível a gente chegar numa determinação exata do que é qualidade de vida para o animal, principalmente porque são seres não verbais e nós vamos tentando traduzir o que eles podem estar querendo nos dizer através do comportamento, de expressões faciais, enfim, geral, para que a gente possa entender como que está a qualidade de vida desse animal. Mas, antes disso, o que é preciso entender? Não adianta eu pegar o meu animal que estava saudável, ou ele estava com um adoecimento, mas ele não tinha sintomas ainda, né? Ele vem respondendo bem para o tratamento, ele está com a estrutura corporal muito boa, uma estrutura muscular ok, ele tem apetite, ele salta, ele pula, ele tem uma idade mais jovem. Não adianta eu pegar esse animal aqui, ó, e comparar esse mesmo animal, já numa doença mais avançada, com a caquexia, uma perda de massa muscular mais importante, e tentar colocar a qualidade de vida igual para essas duas fases da existência desse indivíduo. Então pode ser
que para o meu animal, para o meu gato, que gostava de subir numa árvore aqui do quintal de casa, né, há 5 anos atrás, aquilo para ele era super qualidade de vida. Se ele for tentar fazer isso agora, não vai ser nada de qualidade para ele, porque ele vai cansar, ele vai machucar a pata, ele pode cair de cima da árvore, enfim. Então, aquilo que era uma qualidade lá atrás, não adianta a gente querer trazer para uma situação de agora. Nesse aspecto, a gente também naturaliza o processo da finitude. Porque um corpo que está chegando próximo do fim, seja por idade, por uma doença avançada ou os dois, a biologia desse corpo é diferente. Ela tem outras necessidades. Então, a qualidade de vida para esse corpo agora precisa estar proporcional a essas necessidades. Quando nós falamos de controle de sintomas, que é um dos, mais importantes pilares do cuidado paliativo, não adianta eu querer entender em que fase de doença esse paciente está, se ele apresenta uma dor não cuidada, não tratada de forma adequada. Eu atendo vários casos oncológicos que chegam para mim em situação muito difícil, porque esse animal está com câncer avançado e com um controle de dor muito simples. Para o tutor, esse animal está realmente morrendo, mas na verdade ele está morrendo de dor. Então, quando nós tratamos a dor, ele traz uma melhora na sua clínica e ele tende a viver com mais qualidade e muitas vezes viver mais tempo. E isso vale para qualquer outro sintoma. Náusea, enjoos, fadiga, tudo isso é muito possível de ser controlado. E quando estamos falando principalmente de fim de vida, nós não vamos ficar porque a dexametasona ela pode causar uma diabetes se não sei o que lá. Gente, a gente precisa entender a proporcionalidade da necessidade de uma medicação e o quanto que ela vai ser benéfica naquela fase de doença, naquela fase de vida. Então, precisamos olhar o entorno e não que uma medicação só causa a médio e longo prazo. Porque sim, ela poderia causar dexametasona, uma diabetes, se ela for utilizada em doses altas por tempo muito elevado. E quando estamos falando de fim de vida, nós não estamos falando de tempos muito longos. E eu vou colocar aqui no controle de sintomas também o manejo. Como eu vou lidar com esse paciente, né? Isso não está descrito nas diretrizes de cuidados paliativos, mas para a veterinária a gente abre esse leque, porque estamos falando de uma outra espécie, seja gato, seja cão. Então, como que é medicar esse paciente? Porque às vezes ele está mais nauseado e não querendo comer, porque as medicações estão sendo feitas de forma inadequada para aquela espécie. E aí, esse animal ele fica mais entregue, ele fica mais prostrado. Como que está sendo feito? Como que está a rotina? Porque ele precisa atravessar a sala e chegar lá no fundo do apartamento para usar a caixinha de areia. Então, ele está cansado, né? A gente precisa trazer esses recursos mais próximos, facilitar a vida, que é um manejo que auxilia no controle de sintomas. E quando eu falo de naturalizar o processo do morrer, da morte, porque no Ocidente olha-se para a morte com muito terror, com muito pânico. A medicina, ela é sim ainda 100% curativa, porque eu sou médico, porque eu vou curar, porque se eu não curar, eu não sirvo para nada. Então existe esse inconsciente coletivo no Ocidente que acredita que fazer medicina é fazer a medicina para salvar a todo e qualquer custo. E agora esse olhar está pedindo um olhar verdadeiro, porque o morrer faz parte da vida. Então, naturalizar não é romantizar, não é dizer que, nossa, que lindo. Não, calma, vamos primeiro começar a olhar para ela como um processo natural, né? Mas olhar como um processo natural também não significa deixar acontecer a ermo, simplesmente não cuidar,
vai para casa e vida que segue. Não. Muitas vezes, esse animal ele vai precisar de ter um controle de sintomas mais intenso. Isso não significa que tem que ser em hospital, que é mais uma questão do Ocidente, que o cuidado ele é centralizado no hospital. Acredita-se que somente no hospital é possível cuidar de forma adequada. E não é. Essa não é uma verdade, é uma realidade, acontece isso mesmo. Mas não é uma verdade. Esses cuidados podem sim ser feitos em domicílio, esses cuidados podem sim ser feitos em ambulatório. Não precisa estar internado para ser bem cuidado, né? E a naturalização do processo, a gente precisa entender o que acontece com o corpo que está morrendo. E classificamos aí, trazemos à luz da compreensão, quando um indivíduo está chegando próximo da morte, nós chamamos de prognosticação em cuidados paliativos, né? Porque acaba que nós trazemos um conceito lá da semiologia de esse prognóstico é favorável, prognóstico reservado ou desfavorável. Significa que essa doença é possível curar, essa doença pode ser que cure ou não, prognóstico muito desfavorável, muito provavelmente vai falecer disso. É assim que a gente aprende na faculdade, na graduação e na medicina humana também. Mas em cuidados paliativos a gente olha e fala sobre terminalidade, fim de vida e estado ativo de morte. Não tem outro termo, não tem outra frase para esse último termo, tá? É estado ativo de morte mesmo. E no workshop Cuidados em Fim de Vida a gente vai entender mais profundamente o que são esses 3 estágios. Mais uma vez, não quero dizer que vamos encaixar tudo isso em caixinhas. Nem sempre é fácil, são muitas variáveis para a gente poder ter uma certeza mais fidedigna sobre esses estágios, né? Tudo isso vai depender da curva de progressão da doença, da fase de doença, né? Da idade desse animal, do acompanhamento prévio, do que ele já vem apresentando de acompanhamento, para a gente poder entender e nortear essas fases de vida próximo da morte, né? Então, se formos pegar da medicina humana, a terminalidade, quando fala-se, esse indivíduo está em terminalidade, muitas vezes é uma pessoa que estava sendo tratada, né, por uma doença e esse tratamento já não surte mais efeito, né? Não existe tratamento para a doença desse indivíduo. E aí, muitas vezes, podemos dizer, né, que esse indivíduo vai entrar em terminalidade, mas existem sinais físicos, né, que mostram que sim, podemos estar falando de uma terminalidade, né, que é uma perda de peso, um corpo que está um pouco mais cansado, que já não faz, por exemplo, eu chego em casa, meu cachorro vem me receber e dá uns saltinhos e pulinhos, ele já tá com não está fazendo mais isso sempre. Mas importante, eu preciso entender se o controle de sintomas está adequado, porque senão essa colocação minha vai ficar equivocada. Mas enfim, no workshop a gente vai adentrar, né, mais profundamente. Só que assim, essa mini aula ela tem o objetivo de clarear até para vocês verem se faz sentido vocês fazerem o workshop, para vocês entenderem o que é o workshop, né? Nossa, realmente eu quero saber como é o processo do morrer, porque eu quero ter mais consciência nas minhas decisões. Ok, tá tudo certo, né? Quando nós pegamos, então, da medicina humana, um indivíduo que está em terminalidade, quanto tempo? Todas as minhas consultas em cuidados paliativos, todas. Quanto tempo? As pessoas querem saber. Eu também tenho muita vontade de saber de forma mais fidedigna, mas nós não temos exatamente esse tempo. Podemos estimar. No humano que está em terminalidade, fala-se de meses a poucos anos. Na veterinária, os animais vivem menos, eles têm um ciclo biológico mais acelerado, né? Um tempo de vida menor. Então, nós podemos falar que terminalidade não vai ser
de meses a poucos anos, mas talvez de semanas a poucos meses. Não temos ainda um enredo, né? Não temos uma literatura que vai nos trazer esse número exato na medicina veterinária. O fim de vida, ele já está mais próximo da morte, né? Então, terminalidade, fim de vida e estado ativo de morte. O fim de vida, esse paciente ele está com sinais mais visíveis de cansaço, uma caquexia mais pronunciada, o apetite realmente está bem seletivo, mesmo com o controle de sintomas mais adequado, né? Então, é um corpo que já não hidrata tão facilmente, não adianta você fazer muito fluido, enfim. E o estado ativo de morte é quando literalmente esse indivíduo está nas suas últimas horas aí, né? Pulei um pouquinho aqui, o fim de vida em termos de tempo. Na medicina humana é de semanas a poucos meses, na veterinária podemos falar de dias a poucas semanas, não temos o número exato, mas se for para a gente poder fazer uma comparação é como se fosse assim. E o estado ativo de morte, ele cursa, né, com os últimos momentos aí, né, as últimas horas, em que esse animal ele vai estar praticamente, ele não consegue mais andar, né? Ou se ele anda, ele dá pequenos passos e já cai, deita de lado, tende a ficar em decúbito lateral, praticamente não se alimenta nada, nem ingere água, porque o reflexo de deglutição já está muito alterado. Pensa num corpo mais flácido mesmo, né? Assim, o olho não consegue fechar, né? Então fica aquele olhar mais aberto, mais vidrado, mas porque a musculatura está muito frágil, já está muito caquético. Então, para fechar o olho precisa de uma musculatura, para deglutir, para mastigar precisa de uma musculatura, né? Então não faz sentido mais para esse corpo se nutrir. A nutrição vai ser não vai ser benéfica, né? Porque o trato gastrointestinal já está mais parado. Então é aí que entra o manejo adequado, é aí que entra a equipe médica veterinária entender em que fase que esse paciente está para você trazer um cuidado proporcional. Porque muitas vezes a gente vê ali aquela alimentação ainda sendo exigida, põe sonda, não vai fazer forçado pela boca, mas mesmo pela sonda aquele alimento vai ficar parado no trato gastrointestinal, trazendo muito desconforto, trazendo mais náusea, trazendo empachamento, vômitos, né? Então, ao invés da gente ajudar a morte de acontecer, a gente dificulta ali, ó, e aí que entra o termo de eutanásia, e aí o sofrimento ele tende a ser maior, né? Deixa eu ver. Bom, basicamente é isso que eu queria trazer para vocês. É muita informação, começa a abrir um tanto de caixinhas na cabeça, né, dúvidas. E, mais uma vez, esse vídeo tem o objetivo de trazer clareza para quem ainda não sabe se esse workshop vai ser importante ou se de fato é algo que você quer olhar e saber agora, tá? Muito obrigada e até mais.